Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as quartas-feiras, estamos juntos mais uma vez para as curiosidades da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Nesta semana, nós vamos relembrar alguns outros casos, como o de Antônio Fagundes na novela O Rei do Gado, ou seja, de protagonistas que se ausentaram das gravações, ficaram fora do ar em outros títulos, né? Na mesma linha do Rei do Gado que aconteceu e revimos recentemente no Vale a Pena Ver de Novo. Vamos lá? Antes de partirmos para esses outros casos parecidos com o do Bruno Mezenga ou do Antônio Fagundes, como queira, eu peço a vocês, como peço sempre, que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, comentem sugerindo temas para nós fazermos os próximos vídeos, quem sabe não fazemos um tema que você sugeriu, compartilhe com outras pessoas que gostam desse assunto televisão, história da televisão, como eu e como você, e tudo isso é muito importante para que... Eu peço sempre justamente por causa disso. Nós já somos aí cerca de 53 mil inscritos no canal e muito mais do que isso em número de pessoas que assistem. Por isso que a gente sabe que nem todo mundo que assiste está inscrito, pedimos sempre a inscrição, enfim. Vocês sabem, eu peço sempre porque é importante para o canal chegar a mais gente, tá bom? Recentemente, nós pudemos acompanhar no Vale a Pena Ver de Novo os capítulos da novela O Rei do Gado, nos quais o personagem principal dessa novela do Benedito Rui Barbosa, que é o Bruno Mezenga, interpretado pelo Antônio Fagundes, fica sumido. Ele chega até a ser dado como morto na novela depois de sofrer um acidente com o seu avião particular. Ele não morre, volta à cena cerca de 20 capítulos depois. Então ele ficou ali 20 capítulos sem aparecer. E um suspense se o Bruno estava vivo, estava morto, buscas por ele, enfim. Isso na época aconteceu porque o Antônio Fagundes pediu alguns dias de férias. Estava cansado de gravar bastante, até desde a primeira fase que ele era protagonista. Nós falamos disso aqui no nosso canal e também em conteúdos de texto no observatoriodatv.uol.com.br. Se você não conferiu, confira lá. Pois bem, não foi a única vez em que um ator principal, ou um dos atores principais de novela, se ausentou durante a exibição da novela, com a novela no ar, deixou de gravar, seja por um motivo ou por outro. Em geral é por motivo de saúde, né? No caso do Antônio Fagundes era um cansaço, quase que uma estafa, então não deixa de ser também um motivo de saúde ou de bem-estar, como queira. Em 1983, um dos casos célebres dessa ausência de protagonista por algum tempo aconteceu na primeira versão da novela Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu. Quem ficou sumido por várias semanas da novela foi o Paulo Autran, que interpretava o Otávio, ou o Bimbo, como queira, né? O Otávio sumiu de cena porque o Paulo Autran infartou. Ele sofreu um infarte e por essa razão ficou impossibilitado por algumas semanas de participar das gravações da novela. Isso criou um problema para o Silvio de Abreu, que era o autor, claro, porque você não conta com esse tipo de coisa, embora aconteça. Inclusive o Silvio de Abreu é, acho que, campeão entre os autores de novela em ter que lidar com a ausência de um protagonista, assim, com a novela em curso. Já falaremos de outros casos. Durante a ausência do Silvio de Abreu, ou melhor, do Paulo Autran, Silvio de Abreu criou situações de suspense, de mistério na história, que era uma grande comédia, para manter ali a expectativa da volta dele, que podia acontecer já na semana seguinte, digamos assim, né? Tudo dependia do seu quadro médico, e manter a chama do sumiço do Otávio viva na história. Então surgiram até algumas personagens que eram, por assim dizer, enviadas de Otávio para perturbar a vida de Charlot, a sua prima, que era a Fernanda Montenegro. Em participações especiais em Guerra dos Sexos apareceram como essas enviadas as atrizes Renata Sorrah, Sueli Franco e Regina Duarte. Na segunda versão da novela, essa ausência do Otávio também acontece. O Otávio, no caso, era o Tony Ramos, mas, felizmente, não foi por motivo de saúde do Tony Ramos, e sim por uma questão de se achar que aquilo era bom de ser mantido para a dinâmica da história.
Depois que o Paulo Autran voltou a gravar a novela, ele surgiu com um novo personagem, o Dominguinhos, um primo português do Otávio e da Charlot, que a Charlot pensava que não passava do Otávio com uma outra identidade, querendo passá-la para trás. E aí temos um novo suspense. É o Otávio fingindo ser Dominguinhos ou é Dominguinhos mesmo? Silvio de Abreu, como eu disse, enfrentou esse tipo de situação outras vezes na sua obra. Em 1992, ele precisou reescrever 12 capítulos já prontos da novela Deus nos acuda, que era cartaz das 7 da noite, como Guerra dos Sexos, né? Por conta de uma ausência inesperada de um dos seus atores principais, que era o Francisco Coco. Francisco Coco, que nessa novela interpretava um milionário chamado Otto Bismarck, apelidado de Barba Azul, porque sempre pairavam sobre ele as suspeitas de que ele pudesse ter dado fim às suas esposas, para herdar o patrimônio delas e se livrar delas, enfim. Pois bem, Francisco Coco teve um problema gástrico, teve uma crise de úlcera, grave até na época, e precisou ficar afastado das gravações por cerca de 2 ou 3 semanas. Então, havia uma pequena frente de capítulos já gravada, uma de 12, 13 escritos que precisaram ser revistos por conta da ausência do Coco, e na novela o Otto teve que fazer uma viagem inesperada, enfim, e depois voltou a aparecer recuperado o Francisco Coco, esse grande artista. E também nas novelas do Silvio de Abreu temos o caso da Glória Pires, em belíssima novela da faixa nobre, exibida entre 2005 e 2006. A personagem dela se chamava Júlia Assunção, era a dona da indústria de lingeries, a belíssima do título, e o que aconteceu foi o seguinte: mais ou menos na metade da novela, a avó da Júlia, que era Bia Falcão, Fernanda Montenegro, forja a própria morte. Isso a gente não sabe naquela altura, a gente acha que ela morreu. E a Júlia, a neta, está seguindo a avó, ela num helicóptero, a avó num automóvel, e ela vê a avó cair de um precipício, sofreu um acidente, para ter uma testemunha de que a Bia morreu. Exatamente depois dessas cenas, as que a Glória Pires ia gravar, ela não pôde, porque ela teve um episódio de meningite. Aliás, meningite não, hepatite. E aí o que aconteceu? Ela ficou muito doente e não podia gravar. Não havia exatamente uma previsão de que ela poderia gravar amanhã ou depois, enfim, tinha que acompanhar o quadro de recuperação, essas coisas que acontecem quando a gente fica doente, né? Não é exatamente uma previsão clara no começo da doença de quando você vai estar bom. Tudo depende de uma série de fatores. E exatamente nesse momento, o Silvio de Abreu não podia jogar a novela para cima da Fernanda Montenegro, que tinha acabado de morrer, e nem da Cláudia Abreu. A personagem dela, a Vitória, estava presa por conta de artimanhas da própria Bia, Fernanda Montenegro. De forma que a resolução para a ausência da Glória Pires foi, pelo choque da morte da avó e de ter presenciado essa morte, Júlia é internada numa clínica de repouso pelo seu marido André, que é o Marcelo Antoni. Na verdade, nessa clínica ela é mantida refém, sempre dopada, para que ele possa meter a mão no dinheiro da família dela. E quem tenta salvá-la dessa internação é o seu apaixonado Nikos, que é o Tony Ramos. Então, a Glória Pires só volta a aparecer na novela depois de cerca de um mês, quando sarou, quando melhorou e pôde voltar a gravar a novela. Fora da obra do Silvio de Abreu, isso aconteceu em outros momentos, né? Mas nem sempre o público sente essa ausência. Por exemplo, em 1970 para 71, um dos papéis principais da novela Irmãos Coragem era interpretado pela Glória Menezes. Era uma jovem chamada Lara, filha de um coronel da região ali de Coroado, Pedro Barros, Gilberto Martinho, e essa moça tinha mais de uma personalidade. De repente ela se transfigurava e virava Diana, uma moça totalmente oposta à Lara, que era tranquila, reprimida, tímida. Diana não era. Glória Menezes já havia gravado muitas cenas, havia o que a gente chama de frente nas gravações da novela, quando ela teve meningite. Ela sim, eu confundi uma doença com a outra. E aí,
por conta dessa meningite da Glória Menezes. Ela não pôde gravar a novela, claro, por cerca de um mês. Só que o público não sentiu essa ausência, porque as cenas já gravadas pela Glória Menezes foram redistribuídas até o quanto fosse possível, né? E assim que ela pôde voltar a gravar, já gravou cenas novas que foram inseridas nos próximos capítulos ali adiante e ninguém percebeu, né? Claro, soube-se que ela tinha ficado doente, enfim, mas no ar não foi sentida a ausência da Glória Menezes. E você? Se lembra de mais algum caso? Aqui nós não estamos citando todos, tá? Como eu disse, são só alguns outros. Você se lembra de mais algum caso de protagonista que precisou se ausentar da novela com ela no ar? E a gente ficou sem ver a pessoa, como o caso do Bruno Mezenga no Rei do Gado? Comente aqui embaixo. Quem sabe nós não fazemos até uma parte 2 desse assunto. Esses são só alguns, para a gente pegar esse gancho agora do momento da história do Rei do Gado e relembrar. Mas quem sabe, nas nossas lembranças, surge um novo vídeo do mesmo tema. Obrigado pela sua audiência, sempre um grande abraço. Tchau!